E se eu te dissesse que existe uma forma de você conseguir farmar até 100 moedas antigas e receitas Tier 3 em mais ou menos uns 15 minutinhos em Core Punk? Ficou interessado? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre os Battlegrounds, o mais novo modo de jogo de Core Punk que vai revolucionar o seu endgame. E se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui, em que eu te explico algumas coisas, trago novidades sobre o jogo, não se esquece de se inscrever no Coreverso e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Agora, deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! No vídeo de hoje vamos falar sobre os Battlegrounds, ou campos de batalha, o mais novo modo de jogo aqui em Core Punk. E olha, eu preciso dizer pra vocês que em poucos dias de lançamento ele já virou um queridinho dos players e tem muita gente jogando e aproveitando os benefícios que ele pode dar. E obviamente que você também quer saber desses benefícios. Então fica comigo ao longo desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre como funciona esse modo e por que vale a pena você investir o seu tempo nele. Para começar, vamos falar sobre requisitos. Quem pode jogar os Battlegrounds? Todo mundo que estiver no nível 20. Não existe nenhum outro tipo de requisito adicional, como pontuação de equipamento, maestria de arma, nada disso. Chegou no nível 20, você já está apto a procurar pelos Battlegrounds e vir jogar com a gente. E onde é que você acha esse novo modo de jogo? Basta vir aqui em configurações e masmorras, e você vai perceber que nesse menu das dungeons, agora a gente tem uma terceira aba, além das dungeons e das arenas. Agora a gente tem os Battlegrounds, ou campos de batalha, que é um modo PVP 6v6, em que você precisa cumprir um objetivo específico a fim de sair vitorioso. E por se tratar de um modo instanciado, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira delas é que os mapas para onde você vai jogar nesses campos de batalha não estão necessariamente dentro do mundo aberto. Então você é transportado para uma instância, você joga e depois você volta para o mundo aberto. A segunda coisa, que também está relacionado ao fato de ser uma instância, é sobre o inventário, porque vocês sabem que o inventário da Ilha da Prisão e das arenas PVP que é utilizado é esse inventário menor aqui. Então tudo que você quiser utilizar lá nos Battlegrounds, você precisa colocar nesse mini inventário. Pode levar tudo? Bom, poder na verdade até que pode, mas você não pode utilizar tudo lá. O que está liberado? Todo tipo de fogueira, apesar de que eu quase não vejo ninguém utilizar fogueiras lá. E isso por conta dos talentos, daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Além das fogueiras, você pode levar comidas de Tier 1 e consumíveis de alquimia também do Tier 1. Então, por exemplo, todas essas coisas que vocês estão vendo aqui no meu inventário agora não podem ser utilizadas lá. Nenhum tipo de comida com efeito de saciedade, por exemplo. E se você já tiver utilizado uma comida com efeito de saciedade antes de entrar no Battlegrounds, assim que você chegar lá no mapa, esse efeito ele some completamente. Então você não pode utilizar esse tipo de comida, não pode utilizar essas comidas em que tem muito mais regeneração e muito mais tempo de regeneração, também não são permitidas lá. Dá para você levar esse pãozinho, que é algo do começo, aquele doce de purê de melancia, aquele docinho de abóbora, são esses tipos de alimentos mais básicos que você pode levar. E honestamente, não vale a pena, porque você passa a maior parte do tempo em combate. Se você precisar regenerar a sua vida, você pode voltar para sua base. E se você precisar regenerar mana, dificilmente você vai para um local em que não tenha ninguém, saia de combate para poder utilizar. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande que você vai passar dentro das partidas. A mesma coisa funciona para os consumíveis de alquimia. Você vai utilizar, normalmente, são esses analgésicos, frascos de mana e talvez algum outro consumível de alquimia também do Tier 1 que pode ser útil para você dentro de combate. Uma vez que você já definiu as coisas que você vai levar no inventário, é sempre muito importante você checar também a sua página de talentos. Afinal, nem sempre a gente usa as mesmas páginas de talentos pra gente fazer conteúdos PVP e PVE. E esse, lembra, é PVP e você vai estar junto dos seus aliados e contra uma grande quantidade de inimigos. Afinal, a gente está falando de um 6v6. Então, a sua árvore de talentos, ela precisa ser correspondente a isso. Não adianta, por exemplo, você vir com a árvore de talentos de rastreador, porque ela funciona muito melhor se você estiver sozinho, que não é o caso aqui. Então, faça adaptação, dependendo da sua classe, com as páginas
de talentos que vão funcionar bem para esse combate contra vários outros heróis inimigos. A mesma coisa acaba funcionando para maestria de armas. Então pensa que você vai ter que dar dano em área, que você vai precisar lutar contra vários inimigos de uma vez só. Então é sempre muito importante você se preparar para esse tipo de coisa. E uma vez que você terminou de fato de fazer todas essas configurações, aí basta vir no menu dos Battlegrounds, colocar para achar a fila e esperar uma partida começar. Você pode dar fila sozinho ou dentro de uma pares, esteja ela completa ou não. Afinal, são 6 jogadores de cada lado, então o jogo ele vai procurar outras pessoas que também estejam interessadas em jogar uma partida, vai fazer o matchmaking e aí sim vão colocar vocês dentro de um jogo. E quando a partida inicia, a gente tem essa tela de carregamento e a gente entra em um de 2 modos de jogo. Sim, a gente tem 2 espécies de minigame dentro dos campos de batalha e eles são escolhidos de forma aleatória. Você tem um modo de captura de pontos de controle e um modo de captura de orb. Esse que vocês estão vendo aí é esse modo de captura de pontos de controle, ou Quadar Sector. Ele é dividido em 3 rotas ou lanes e em cada uma dessas rotas, bem no seu centro, existem uns círculos. Dá pra ver alguns círculos amarelos aqui pelo minimapa. Esses círculos são os pontos de controle que você precisa dominar antes do seu inimigo. Para isso, basta você chegar até esse ponto de controle e ficar dentro dele. Assim vão começar a somar pontos para sua equipe e você vai conseguir de fato esse domínio e essa pontuação, que é algo necessário para você conseguir vencer esse modo de jogo. Apesar de serem 3 modos, 3 pontos de controle, não adianta você só dominar os 3 de forma simultânea antes dos seus inimigos. Você precisa somar até 1000 pontos para de fato conseguir vencer a partida. Nem sempre só você capturar o ponto de controle acaba sendo interessante. O bom é você continuar nesse ponto de controle e continuar somando pontos para sua equipe. Afinal, a equipe inimiga vai precisar ir lá contestar esses pontos que você está farmando de graça e conseguir pontuar também para chegar nesses 1000 pontos. Para essa pontuação ocorrer, apenas um dos times precisa estar dentro desse ponto de controle. Então, se alguém do meu time e alguém do time inimigo estiverem de forma simultânea nesse ponto, as pontuações elas não acontecem. Só um dos times pode ficar nos pontos. E enquanto isso vai acontecendo, você vai bolando estratégias para conseguir ir ganhando espaço, ganhando terreno e recuperando todos esses pontos de controle que o time inimigo vai roubando de você. Aqui, assim que você morre, você vira um fantasma e você fica meio que fora de combate durante alguns segundos. Cada vez que você morre, esse tempo como fantasma, né, esse tempo de respawn, ele acaba aumentando. Então, muito cuidado quanto a isso, né? Quanto mais você morrer, mais tempo também você vai passar fora de batalha. E enquanto você tá aí como fantasma, você consegue ver algumas sombras, algumas coisas assim do time inimigo. Mas você de fato não consegue observar todas as coisas que estão acontecendo no game. Aí, por exemplo, que foi, eu acho que num dos primeiros dias, estava aparecendo só a montaria dos inimigos, e era assim que eu tava tentando comunicar pro meu time para onde é que eu tava vendo a movimentação deles. Assim que termina esse seu tempo de morte, você volta para sua base, e aí você pode utilizar as montarias para se deslocar até onde de fato está acontecendo o combate e voltar a ajudar o seu time. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. O outro modo de jogo é o Bloomfall, que acontece nesse mapa aí que vocês estão vendo. Ele também é dividido em 3 rotas ou lanes, mas ao invés de ter pontos de controle, como era o caso do mapa anterior, a gente tem umas espécies de altares. Cada um desses altares concedem bônus únicos e temporários. Você tem um altar no meio de cada rota. Então, um te concede escudo com até 50% da sua vida máxima, o outro te concede mais dano e o outro te concede mais velocidade de movimento. Todos esses bônus, como eu falei, são temporários e duram apenas alguns segundos. Então, é sempre muito importante que assim que você consiga pegar um desses altares, você já tenha uma estratégia sobre como utilizá-los. E aí, como vocês viram,
quando você pega esse altar, ele some temporariamente e ele respawna um tempo depois. Então os jogadores podem continuar indo lá periodicamente para pegar esses bônus e utilizar em combate. O grande objetivo desse modo de jogo é capturar os orbes que ficam na base inimiga e levar para sua própria base. Quando um orbe é capturado, aparece uma espécie de notificação no canto direito da tela e também você tem um aviso sonoro. Assim você sabe se um orbe seu foi capturado ou se o seu próprio time conseguiu capturar essa orbe. A pessoa que fica com o orbe, ele fica bem destacado tanto no mapa quanto aí na nossa visão isométrica. Esse feixe de luz vermelho em cima da cabeça do meu aliado quer dizer que é ele que detém o orbe. E depois que ele pegou lá na base inimiga, ele precisa devolver até a nossa base. Que aí o time tem que fazer todo esse trabalho de escolta para que ele consiga chegar na nossa base com segurança. No minimapa também é possível ver uma espécie de destaque para onde está o orbe. Então vocês observam que tem uma espécie de quadrado vermelhinho que vai se deslocando pelo minimapa e é justamente a localização do orbe inimigo que o meu aliado conseguiu pegar. E uma vez que ele chega na nossa base, o orbe foi entregue e a pontuação ele acontece. Os orbes, eles ficam localizados atrás das bases inimigas. Então não é exatamente na base. Você tem que dar uma voltinha, subir umas escadas e lá você vai encontrar um objeto com o qual você pode interagir. Então até o seu mouse ele fica diferente, fica com aquele símbolo de engrenagem e assim é que você consegue pegar o orbe inimigo. Esse é um mapa que eu acredito que ele é bem maior até do que o mapa anterior e é bom que ele seja maior porque acaba dificultando um pouco mais. O Qadari Sector ele tem um tamanho bem mais compacto, já que você precisa sair da base e só dominar uma determinada área. Aqui é diferente, né? Você precisa resgatar o orbe atrás da base inimiga e conseguir devolver para exatamente onde está a sua base. As mortes aqui nesse minigame funcionam da mesma forma que no passado. Então você vira fantasma, consegue ver movimentos dos seus aliados, né, dos inimigos, você consegue ver apenas algumas sombras e quanto mais você morrer, mais tempo também você vai passar como fantasma para as próximas vezes. Então esse tempo de spawn ele vai aumentar. Se por um acaso a pessoa que estiver com o orbe, ela for abatida, o orbe ele cai no chão. Se for alguém do próprio time que pegar, aquela pessoa pode simplesmente resgatar aquele orbe e continuar andando para sua própria base para entregá-lo. Se for alguém da equipe inimiga que pegar esse orbe, então meio que todo o trabalho foi em vão e tá perdido. O seu time precisa voltar até a base inimiga, pegar o orbe e recomeçar tudo de novo. E olha, tem muitas classes que eu tô vendo que estão se sobressaindo aqui. Parece que você ter Blast Magic é algo que vale bastante a pena. Observem que outra coisa que upa nesse modo de jogo é experiência e honra PVP. Então, à medida que você vai ajudando os seus aliados a abater, nem que não seja você a dar o last hit, você ainda ganha um pouco de honra PVP. Isso pode ajudar bastante também aquela galera que precisa do PVP para equipar algumas skins especiais, por exemplo. Ainda voltando a falar sobre classes, além dos Blast Magics, né, com a build voltada para cura, estarem muito fortes, várias outras classes que têm bastante controle de grupo e poder de deslocamento de adversários acabam sendo muito fortes também, já que eles têm a possibilidade de jogar adversários longe e coisas desse tipo. Então, várias estratégias, inclusive algumas estratégias com muita rataria, já estão sendo aplicadas aqui nos Battlegrounds e eu quero inclusive saber de vocês, né, qual foi a estratégia mais rata que vocês já viram por aí. Comenta com a gente aqui, né? Compartilha os conhecimentos pra gente ver quem tá com as melhores estratégias em dia. E bom, guys, esses são os Battlegrounds, são os campos de batalha. Eu, particularmente, gostei bastante dos dois modos, achei bem divertidos e com uma dinâmica diferente, que muda um pouquinho, né? O que a gente tá acostumado no Core Punk, de farm, de às vezes muito PvE. É um PvP que eu confesso que tá muito legal. E eu sei, vocês estão esperando eu dizer por que vale a pena eu passar aí 10, 15 minutos nesses Battlegrounds. E eu vou dizer agora pra vocês. Primeiramente, você só precisa ter nível 20. Então não existe nenhum tipo de pontuação de equipamento. Você, do jeito que você tá, praticamente só com a roupa do corpo, pode conseguir entrar nos Battlegrounds e farmar moedinha sim. Segundo, você não perde absolutamente nada. Diferentemente da Ilha da Prisão, em que você tem uma alta recompensa, itens exclusivos, mas você tem um grande risco também que é de perder os seus equipamentos, perder as coisas da sua bag, aqui você não tem esse risco. Então você não perde nada. Pode perder talvez a sua dignidade sendo amassado pelos adversários? Sim, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? O fato é que os equipamentos que você levou tempo
craftando, que você levou tempo refinando, essas coisas você não vai perder. E o tanto de recursos que você usa aqui também é muito pequeno, né? É muito pouco. Então você quase não gasta nada de fato, além do seu tempo para tentar resgatar as recompensas. E ao vencer uma partida, você recebe já garantido entre 60 e 100 moedas antigas. Isso é uma quantidade muito boa para coisa que normalmente dura 10 minutos no máximo. Já teve partidas aqui que eu disputei que, sei lá, durou 3, 4 minutos, 5. E eu consegui tranquilamente as minhas moedas antigas. Além dessas moedas que podem ir de 60 a 100, ainda existe uma pequena chance de dropar receitas Tier 3 de armas e artefatos. E isso acaba sendo muito bom, porque é um modo de jogo muito rápido, em que existe essa possibilidade de você ganhar esses recursos que às vezes são muito mais difíceis de você conseguir no mundo aberto, através de farm ou craft normal. Quando você termina sua partida, você vem para essa página de estatísticas, que é algo que já acontece com os outros modos instanciados aqui do CorePunk. A sua recompensa fica ali do lado esquerdo naquele baúzinho, você consegue receber essa recompensa do gladiador, e só aí, ó, com a minha BM que tá com essa build Xoxi Michuruca, eu ganhei 66 moedas. Eu praticamente tinha acabado de pegar level 20 com ela, e a maestria de armas, eu acho que não tava nem level 10 ainda. Então eu peguei uma arma que tá voltada para dano físico e que é tier 2 ainda. Peguei vários tier 3 que eu tinha lá no banco dando sopa, que poderiam dar cura e escudo. Juntei tudo isso no mix, mudei a minha árvore de talentos e maestria de armas que eu tinha pra ser um Blast Magic de cura, e só pra ajudar os meus colegas, já que eu não ia ter muito dano pra conseguir contribuir. E o meu objetivo aqui era tentar atrapalhar o time inimigo e, claro, né, tentar favorecer de alguma forma o meu time. E mesmo com essa build toda xoxa capenga, eu ainda consegui sair daqui carregada pelos meus aliados. Aí, ó, o nosso tancão, a gente tinha DPS, tinha tudo. Eram 2 Blast Magic na nossa PT. E eu ainda consegui sair com vitória e essas 66 moedas em 10 minutos. Então, se eu fosse, por exemplo, com a build que eu tô, querer farmar mosquitos, se eu fosse querer farmar bicho-folha, eu não ia conseguir essa mesma quantidade de moedas do que eu consegui aqui nesse mesmo espaço de tempo. Então é por isso que acaba valendo muito a pena, e é por isso que muita gente simplesmente tá abandonando até outras coisas e focando muito mais nos Battlegrounds, porque mesmo que você não ganhe todas, se você conseguir jogar 5, 10 em uma hora e conseguir ganhar umas 2 ou 3, você já consegue farmar uma grande quantidade de moedas, e isso vai te ajudar bastante a conseguir comprar as coisas que você precisa para o seu endgame e ir fortalecendo a sua build. Uma outra dica é sobre a questão da comunicação. Usem os pings para se comunicar. Nem sempre vai dar para você ficar ali no chat ou lendo também o chat para bolar uma estratégia com o seu time. Então, utilizem aquele tempo de carregamento para já pensar mais ou menos no que fazer, e utilizem bastante os pings. Se você não sabe como utilizar os pings, é super fácil. Basta apertar o botão Ctrl ou o Alt e clicar com o botão esquerdo na tela, que vai abrir essa roda de pings. Então, você pode indicar que está a caminho, pode indicar que você precisa de ajuda, pode indicar perigo, ou pode simplesmente tentar chamar a atenção do seu time. Então é uma forma de comunicação extremamente eficiente para aquele modo rápido e frenético que vocês viram que aconteceram nos 2 modos de jogo, na verdade. E bom, meus amigos, eu quero saber o que vocês acharam dessa novidade, o que vocês pensam sobre os Battlegrounds, qual modo que vocês gostaram e por quê. O que eu mais gostei foi esse daqui do Bloomfall, da captura de orbe. Eu acho que o mapa é maior, te dá mais possibilidades de dinâmicas. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Se estiver vendo pelo celular, arrasta os comentários pro ladinho direito e clica no hype. Ajuda bastante o canal. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos aqui no Coreverso. Afinal, a gente já bateu os 1.400 viajantes. E um obrigado mais do que especial para os nossos viajantes. Vocês que assinam o clube de canais, né? Os nossos membros viajantes aqui do Coreverso. A partir de R$ 1,99, você pode se tornar um viajante também. Um viajante incomum, um viajante raro ou um viajante superior, e tem direito a vários benefícios. E a todos vocês que são assinantes do clube de canais, o meu muito obrigado de uma forma bem especial. Vocês contribuem muito para que o Coreverso continue produzindo conteúdo de qualidade e com bastante frequência, trazendo muita coisa sobre Corepunk aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê em breve farmando moedinhas nos Battlegrounds em Qualate. Até lá!